Mais de retorno para mim aqui, Rodrigo, fazendo favor. Irmãos, aleluia, glória a Deus, todos os irmãos são bem-vindos, que bom que você está aqui, não é? Nós estamos com vários irmãos lá de São Paulo, quero saudar aqui o pastor Heber, a nossa igreja lá, todos os nossos irmãos lá de São Paulo, amados irmãos, queridos irmãos, são bem-vindos em nome de Jesus. Também todos os nossos irmãos amados aqui da comunidade missionária aqui de Bauru, Deus abençoe em nome de Jesus. Você que está cultuando aí na sua casa, glória a Deus, nós podemos cultuar ao Senhor na nossa casa, encher a nossa casa de adoração, de oração, e esse é o momento, irmão, esse é o momento. E Jesus está aqui, e Jesus está aí na sua casa também. Jesus vai visitar você, vai abençoar você nessa noite, eu não tenho dúvida. Então, em nome de Jesus, eu já te abençoo aí, recebe aí, irmão. Sente aí que o ambiente vai começar a ser cheio aí da glória de Deus, da presença de Jesus, e Ele vai abençoar muito a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de cada um de vocês. E eu quero antes aqui de pregar, né, de trazer a palavra que Deus quer falar com você e quer falar comigo. Irmão, eu quero desafiar você, irmãos, Deus tem nos ensinado isso. Nós precisamos ser missionários desse tempo agora, não é? E como que nós vamos ser missionários nesse tempo? Compartilhando, né, usando as redes sociais, compartilha o culto, compartilhe a palavra, não só agora, mas durante a semana também, compartilha, como é importante isso. Então, faça isso agora. Quero desafiar você, os irmãos aí, né, entra lá, né, na página da igreja, né, curte lá, segue, né, segue a página, porque quando você faz isso, você está sendo missionário. Você vai lá, segue a página, depois você pode entrar lá, você pode pegar qualquer culto, qualquer palavra, fica tudo gravado lá. Aí você vai lembrar de alguém, o Espírito Santo vai mover na sua vida, no seu coração. E aí você pega aquela mensagem, envia para aquele irmão, ele vai ser abençoado. Faça isso. E aí você pode compartilhar agora, a pessoa pode receber aí o link e receber a palavra ao vivo, ouvir a voz de Deus, ser abençoado. Então, em nome de Jesus, irmão, segue aí, né? Aconteceu até uma coisa inusitada, esse tempo atrás, a gente está aprendendo, né? Tudo a gente vai aprendendo. Esse tempo atrás, a Keide entrou lá na página da igreja, não é? E no YouTube, a gente tanto transmite pelo YouTube como pelo Facebook. Ela entrou lá no YouTube, e aí ela foi ver lá na lista lá de seguidores. Você vê, irmão, eu sou pastor da igreja. Ela olhou lá e falou, mas seu nome não está aqui? Então você imagina, irmão, olha como é que é, a gente às vezes é tão distraído, né? Eu, pastor da igreja, não estava seguindo a página da igreja, não é? Então, segue lá, você é membro da igreja, segue, aciona lá o sininho, né, para você receber notificação, não é? Participa, seja missionário, isso é bênção, glória a Deus, aleluia, amém? Então nós vamos abrir a palavra de Deus, lá no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, eu creio que Deus vai falar muito com você, um assunto muito importante, não é? O assunto de hoje é o seguinte, como que nós vamos fazer para não ficar no quase, né? O que eu devo fazer para não ficar no quase? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Irmãos, nós estamos passando por uma pandemia, né? Já era para ela ter acabado, e eu creio que ela vai acabar logo em nome de Jesus. E com certeza a nossa vitória não vai ficar no quase. Nós vamos ter vitória completa, amém? Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos ter uma vitória completa sobre a pandemia, nós vamos passar em nome de Jesus. Só que hoje Deus quer falar com você, falar comigo, como que nós
precisamos fazer para não ficar no quase? O que eu preciso fazer para não ficar no quase? Porque hoje em dia a gente ouve, irmão, quantas pessoas, não é verdade? Né, que falam assim, eu quase, né, quase que eu consegui aquela vitória. Olha, o meu casamento quase deu certo. A minha empresa quase foi para frente, não é? Então, são tantas coisas que as pessoas hoje têm dito, olha, foi quase. E as pessoas acham que é normal ficar no quase. Não é? Quase eu alcancei, quase eu conquistei, quase eu pude ter vitória, quase aquela situação ocorreu na minha vida. Então hoje você vai aprender como sair do quase e tomar posse da bênção na sua vida por completo, amém? Levante sua mão e diga assim, Deus tem bênção para mim por completo. Aleluia, a promessa de Deus é por completo na sua vida, amém? A vitória é por completo na sua vida, não é quase não, é por completo. Então vamos ler Apocalipse, capítulo de número 3, nós vamos ler do verso de número 14, é carta, né, aqui é a carta às igrejas, não é? A carta à igreja de Laodiceia. Então aqui eu queria que você lesse comigo, nós vamos ler a carta toda, é bem curtinha, e você vai guardando a palavra de Deus no seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, aleluia, o Amém, ele é o princípio, ele é o fim, aleluia. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo ou corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem pode dizer amém? Irmãos, nós estamos no ano do quê? Do despertar da noiva. Esse é o ano do despertar. Deus está falando comigo, trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na sua vida. Eu espero, irmão, em nome de Jesus, que o Espírito de Deus esteja trabalhando na sua vida, mas de uma maneira tremenda, porque é muito triste, irmão, nós passarmos por tudo isso que nós estamos passando, e a gente sair lá na ponta, né, quase transformado, quase firme, quase consagrado. Vai ser muito triste se a gente sair de tudo isso, e você chegar lá na ponta, e você dizer assim, quase que eu provei coisas novas de Deus na minha vida. Foi quase. Irmão, isso é triste. Você não foi chamado para o quase. Você foi chamado para viver. E para viver de maneira total, de maneira plena, aleluia. Tudo aquilo que Deus tem para você. Não é possível você aceitar viver quase na sua vida. Você aceitar ser quase crente.
Eu sou quase um vaso na mão de Deus, eu sou quase usado. Irmão, não existe isso. Nós precisamos entender isso e rejeitar isso na nossa vida. Nessa noite, o Espírito de Deus quer trabalhar na sua vida como igreja, quer trabalhar na minha vida como igreja hoje, nessa noite, e quer tirar de nós, em nome de Jesus, essa situação de quase. Chega disso na nossa vida, não só a vida material, né? A vida lá do dia a dia, do cotidiano, mas principalmente a vida espiritual. Quanto crente está no quase? Quase, vive quase por anos, não é? Quase cheguei, quase fiz, quase completei a obra, quase edifiquei aquilo para Deus. Não, Deus quer que você faça, você vai fazer, você vai viver plenamente, você vai produzir frutos para a glória de Deus, amém? Então é isso que Deus quer. Então aqui quando você olha para a carta, né, Deus está tratando com a igreja, e nós estamos falando disso, né, do despertar da noiva. Então Deus está tratando a igreja aqui, e no verso 15, eu quero que você leia de novo comigo. Diz assim: eu sei as tuas obras. Diga assim: Deus sabe se eu estou no quase, se eu nem comecei, ou se eu estou vivendo plenamente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu pergunto para você, você nem começou, ou seja, você está frio, não é? É que nem carro frio, né? Naquela época, isso não faz muito tempo, né? Os carros tinham que puxar o afogador, né? Tinha que puxar o afogador, carro a álcool, puxava o afogador, dava não sei quantas partidas, aí pegava, ficava lá. Não é? Tem crente que parece carro, né, de afogador no inverno, né? Ele está lá, fica lá, está frio que só o sangue do cordeiro, não é? Uma geladeira, frio. Agora diz a palavra aqui que tem pior, né? A pessoa está morno, está no quase, está no meio do caminho, no quase. E aí ele diz, mas tem gente que está quente, aleluia. Eu quero profetizar aqui, irmão, fogo de Deus sobre a sua vida, fogo de Deus sobre a sua casa, fogo de Deus, irmão, em tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Deus quer você quente, Deus quer ver você cheio do Espírito dEle, Deus quer ver você vivendo plenamente a vontade dEle, sendo usado por Deus. Como é triste, irmão, a pessoa no quase. Então aqui ele diz, no verso 16, porque estás no quase. Olha só, interessante. Ele diz aqui, o quase traz repulsa para Deus. Que ele diz, quando você fica no quase, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Agora se você é frio, ainda Deus pode trabalhar na sua vida, né? Talvez essa pessoa que é fria, ela nunca começou, ela nunca teve uma experiência realmente com Jesus. O frio aqui eu entendo como aquela pessoa, não é, que ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, às vezes está vivendo a religião, está vivendo longe de Deus, então ele está frio. Ele não provou ainda o fogo de Deus, a presença de Deus, presença maravilhosa, preciosa de Jesus na vida dele. Então a solução para a vida dele. O que está quente está vivendo plenamente o que Deus tem. Agora o pior é quem está morno, irmão, quem está no quase. Deus diz aqui, ó, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a gente precisa olhar e entender o que Deus está querendo falar conosco. Então, olha só, irmão, o que quer dizer quase? Quase é a mesma distância entre o frio e o quente, mas na verdade não se mantém, é volúvel, é inconstante, é o famoso mais ou menos. Diga aí, mais ou menos, não é?
E nesses dias agora, irmão, às vezes você pergunta para a pessoa, e aí, irmão, como é que você está? Mais ou menos. Como é que está? Mais ou menos. Irmão, Deus não chamou você para viver o mais ou menos. Deus chamou você para viver uma vida de vitória. Deus chamou você para você viver plenamente o que Ele tem para você. Deus chamou você para fazer diferença nesse mundo. Ele diz, vós sois sal da terra, luz do mundo, bom perfume de Cristo. Ele chamou você, e Ele diz assim, que aquele que está nele é mais do que vencedor. Diga, mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Então Ele chamou você para viver plenamente, para viver em vitória, para viver a vida abundante que Ele disse que tem para você. Então Ele não chamou você para ficar no mais ou menos. Então o quase nos leva, ou melhor, o quase não nos leva à vitória, mas traz a frustração, né? Que estivemos muito perto dela e não a vivenciamos. Então isso é o quase. Você que torce para algum time, você já viu isso, né? Então você imagina, você está torcendo para o seu time, não é? Final do campeonato brasileiro ou da Libertadores, de qualquer campeonato. Aí chega lá o seu atacante, o atacante do seu time, faltando 5 minutos para acabar o jogo, né? 0-0, o atacante pega a bola na área sozinho, ele e o goleiro sai meio desesperado, ele dribla o goleiro, você já levanta da cadeira para gritar gol, e ele chuta na trave. E aí o narrador diz, na trave. E você fica frustrado, irmão, você puxa os cabelos, você quer entrar por dentro da televisão, você quer pegar o atacante e bater nele, porque você fala, meu Deus, como esse cara perde esse gol, cara a cara, ele, sem goleiro, chutou na trave. Sabe o que é isso? É ficar no quase. O quase traz frustração. Depois você vai ficar pensando 1 semana, 2, 3, 1 mês. Puxa, quase a gente foi campeão. Quase, se não fosse aquele cara ter errado o pênalti, ou ter perdido aquele gol, ou a bola ter pego na trave, ou o juiz não ter anulado aquele gol. Foi quase, irmão, quase não é e nunca será vitória na nossa vida. Então Deus não quer que você viva no quase. Estamos passando por uma pandemia. Irmão, o Espírito de Deus está trabalhando em nós. Nós vamos passar de pé. Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Teve irmãos que pegaram, mas Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus visitou, Deus sarou, Deus curou, porque Deus não quer que você viva no quase. Ah, ele quase passou pela pandemia. Não, você vai passar em nome de Jesus. E aqueles que não passaram, é porque Deus os quis na presença dEle. Aquele que é dEle, Deus o quis na presença dEle. Amém? Então ele está melhor do que aqui, ele está numa vitória melhor do que a nossa. Amém? Mas nós não vamos ficar no quase. Então eu quero que você agora aprenda comigo rapidinho o que nos leva a viver sempre no quase. A Bíblia diz, nos mostra aqui, que teve homens de Deus que ficaram no quase, e a Bíblia nos revela por que eles ficaram no quase. E por outro lado, nós olhamos para homens de Deus que provaram plenamente, totalmente, todo o projeto de Deus e vontade de Deus para a vida deles. E nós vamos olhar para a palavra agora para aprender sobre isso. Eu quero que você olhe lá em Gênesis capítulo 2, 15 a 17. Abre comigo aí rapidinho. Em Gênesis capítulo 2, de 15 a 17, a Bíblia diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, eu quero que você olhe aqui para Adão, você pense em Adão e Eva. Adão e Eva, eles ficaram no quase. Porque Adão e Eva, eles tinham tudo, irmão, criados à imagem perfeita de Deus, estavam no jardim, o jardim era maravilhoso, tinha de tudo, Deus estava ali, toda a viração do dia, Deus vinha conversar com Adão e com Eva, eles tinham tudo, tinham a presença de Deus, tinham o jardim, tinham de tudo para comer, tinham o trabalho ali que Deus tinha deixado para eles, estava tudo certo. Mas Deus deixou uma só ordem para eles, uma só. Falou, vocês podem qualquer coisa aqui, mas dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Por que que Adão e Eva ficou no quase? Por que eles ficaram no quase? Quase, irmãos. Quase eles conseguiram, mas não conseguiram. Porque eles fizeram o quê? Eles desobedeceram. Diga comigo, desobedeceram. Então, irmão, diga comigo assim, o desobediente nunca será quente. Diga comigo, desobediente nunca será quente. Desobediente, ou ele é frio porque não conhece Jesus, não conhece a palavra, não conhece a verdade, não conhece a revelação. Ou tem aquele que conhece Jesus, conhece a verdade, mas é morno, vive no quase. Ele não obedece, ele conhece a palavra, ele foi instruído, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Então ele vive no quase, porque a desobediência traz maldição, a desobediência traz problema, a desobediência traz a consequência. Então a pessoa parece que vai, mas não vai. Tem tudo para ir, mas não foi. Tinha tudo para ter uma grande vitória, mas não teve. Você consegue entender? Adão tinha tudo para viver uma vida, irmão, porque ele era eterno. Você já imaginou? Era o céu na terra, o jardim, ele ia viver, mas ele acabou perdendo tudo isso e trouxe problema não só para ele, mas para toda a humanidade por causa disso. Sabe por quê? Porque ele não obedeceu. Então, o desobediente nunca será quente. Irmão, se você desobedecer, você vai ficar no quase. Você quer um exemplo disso? Mais um para você entender. Você não precisa abrir, mas se você ler lá em Números 20, depois anota aí para você ler na sua casa. Números 28, verso 8, 11 e 12. O que está escrito lá? Moisés não entrou na terra. Por que Moisés não entrou na terra? Porque Moisés teve uma situação, o povo era rebelde, o povo era difícil de tratar, o povo murmurava. Então o que aconteceu com Moisés? Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, você está vendo aquela rocha? Ele falou, estou vendo. Você vai falar na rocha, você vai falar com a rocha. Fala com a rocha, Moisés, diante do povo, e a rocha vai derramar água para saciar a sede do povo, e o povo vai saber que eu sou Deus. Então, Moisés vai lá diante do povo, a rocha estava ali, Moisés perto da rocha, e o que é que Moisés faz? Em vez dele falar a rocha, ele fere a rocha, ele fica irado com o povo, ele fica irado, e ele bate com o cajado, ele fere a rocha 2 vezes, diz a palavra. A água saiu, uma grande quantidade de água. O povo matou a sede. Só que o problema
é que Deus não falou para ele ferir a rocha. Deus falou para ele falar a rocha. Você sabe o que eu aprendo com isso? Tem muito cristão, muito crente, ficando no quase, sabe por quê? Porque anda lendo a Bíblia, interpretando diferente, falando, não, eu entendi assim, e eu fiz assim, porque eu entendi assim. Olha, eu fiz dessa forma, porque eu entendi assim, porque eu entendi assado. Irmão, olha para mim. A palavra de Deus, ela é única, ela é verdadeira. A palavra de Deus, irmão, quando você a lê, movido pelo Espírito Santo, aquilo que eu entendo, você vai entender também. Deus pode me mostrar algo mais profundo aqui, mas, irmão, a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus, ela é limpa. Na palavra de Deus não há confusão. Então, não dá. Espera aí, irmão, deixa eu tomar água aqui. Irmãos, não dá para ficar o quê? Para ficar arrumando desculpa. Irmão, se Deus falou para você que você precisa se consagrar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, então não adianta você querer ver Deus sem santificação na sua vida, não vai ver, vai ficar no quase, vai ficar pela metade. Se Deus diz que você precisa obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar, então não adianta ficar fazendo sacrifício, você precisa obedecer. Se a Bíblia diz que se você obedecer, as bênçãos de Deus te alcançarão, e você vai ser bendito no campo, bendito na cidade, bendito por onde você for, então, você precisa obedecer. É simples assim. Então, Moisés, em vez de falar a rocha, ele feriu 2 vezes, desobedeceu, e se você for ver lá, ele ficou no quase. Diga assim, Moisés, em relação a tomar posse da terra, a entrar na terra, ficou no quase. Ainda porque Deus é um Deus de misericórdia, ele subiu lá no monte, falou, sobe aqui. Moisés subiu no monte, e Deus mostrou para ele tudo aquilo que Deus iria dar ao seu povo. Mas ele só viu, justamente, porque ele não obedeceu. Então, a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à voz de Deus, o querer dar um jeitinho brasileiro às coisas de Deus, o querer dizer, eu entendi assim, para desobedecer a Deus, irmão, isso não cola com Deus, isso não passa diante de Deus. Então, entendam uma verdade nessa noite. Se você desobedecer, você nunca será quente. Você sempre vai ficar no quase. Mas se você for obediente, você vai provar a glória de Deus na sua vida. Deus vai te abençoar. E você vai provar a plenitude da promessa na sua vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você crê? Você vai provar. Outra coisa, irmão, eu quero que você observe agora. Se você olhar lá em 1 Samuel, abre comigo, 1 Samuel 13, de 8 a 13, abre comigo lá. Primeira Samuel 13, de 8 a 13. Você vai ver aqui que existiu, né, o primeiro rei que Deus levantou, que Deus ungiu, que foi o rei Saul. Irmão, Saul ficou no quase também. Vamos ver por que Saul ficou no quase? Olha aí, acompanha comigo. Diz a palavra, esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto.
E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micamas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino, presta atenção, sobre Israel para sempre. Eu vou ler de novo. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Irmão, é muito sério isso. Quero que você pense comigo. Saul foi ungido rei. Saul, Deus tinha escolhido Saul, Saul foi ungido rei, e pelo que nós ouvimos da boca do profeta, a bênção que depois veio sobre Davi e permaneceu sobre a geração de Davi, não é? Porque estava dizendo aqui: você ia reinar sobre o meu povo Israel para sempre. Olha como está ligado a mesma promessa que Deus deu depois a Davi, que veio depois dele. Porque Davi não ficou no quase. Davi teve que esperar muito mais do que Saul, pensa comigo. Saul teve que esperar alguns dias ali, porque Samuel disse: ó, eu vou chegar, nós vamos sacrificar, fazer a oferta, e depois você vai descer lá sobre os filisteus, você vai vencer a batalha. Mas olha só, o que aconteceu com Saul? Saul não soube esperar. Saul deixou entrar rebelião no seu coração. Diga comigo: rebelião. Diga: rebelião. Revolta, rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus. Irmão, ele deixou entrar isso no coração dele. E o que ele fez? Ele fez algo que não podia fazer, que não cabia a ele. Ele não podia oferecer o sacrifício, tinha que ser o profeta que vinha vindo. Ele não podia ter feito aquilo e ele fez. Irmão, porque muitas vezes nós ficamos no quase? Olha para mim, presta atenção. Porque nós queremos viver e fazer o que não cabe a nós. Irmão, faça e viva o que Deus colocou na tua mão. E faça o que Deus colocou na tua mão com primazia, com excelência. Deus colocou você para tocar, para adorar a Deus, adore e toque com excelência. Deus colocou você para servir como obreiro, sirva com excelência. Deus colocou você como professor de criança, faça com excelência. Faça o melhor, faça certo. Faça de todo o seu coração. Agora, eu querer fazer o que Deus não falou para mim fazer, irmão, isso faz com que eu fique no quase. Querer fazer o que Deus não mandou eu fazer é rebelião. É rebelião contra Deus. Infelizmente, Saul tinha um coração assim, ele deixou entrar essa rebelião dentro do seu coração. E aqui o profeta foi claro: porque você não esperou. Irmão, olha isso, olha isso. Davi foi chamado ungido rei, só que Saul estava no trono, e Davi foi perseguido. Davi passou pelo deserto, irmão. Davi teve uma situação terrível. Saul queria matar Davi. Davi teve se escondendo por cavernas. Teve que viver muito tempo escondido, correndo, fugido. Mas Davi em momento nenhum deixou rebelião tomar o coração dele.
Quando Saul entrou na caverna, estava ajoelhado ali, fazendo as necessidades dele dentro da caverna, e ele não sabia que Davi estava lá. E aí o povo disse para Davi: Davi, hoje é o dia da vingança, hoje é o seu dia, Deus colocou o seu inimigo na tua mão, pega a tua espada, mata o Saul e assume o trono. O que foi que Davi disse? O coração, diz a Bíblia que o coração de Davi naquela hora, porque Davi era temente a Deus, porque Davi amava a Deus, não deixou entrar rebelião no seu coração, e querer viver algo antes da hora, querer viver as coisas de maneira forçada, querer forçar as coisas, querer viver a vontade de Deus, pela própria força, pelo próprio braço. Irmão, tudo no tempo de Deus é formoso sobre a sua vida. Eu quero profetizar aqui, tudo no tempo de Deus é formoso sobre a sua vida. Não tenha pressa, não tenha pressa, espere em Deus, confie em Deus, porque na hora de Deus, você vai viver plenamente aquilo que Deus tem para você. Amém? Então Davi, sobre esperar, Davi só cortou a orla do vestido e mesmo assim, o coração dele não ficou bem, ele não fez nada contra Saul, e ele esperou o tempo certo, quando Deus levou a vida de Saul e ele assumiu o trono. Agora Saul não soube esperar Samuel, não soube, fez o que não devia fazer, deixou rebelião entrar no coração dele. E se você for um pouquinho mais para frente no livro de Samuel, né, de 1 Samuel, você vai ver o que foi que fez Saul. Deus deu outra chance para ele. Diga assim: Deus sempre dá outra chance para nós. Irmão, Deus está dando uma outra chance nessa noite para você sair do quase. Não é possível que você vai passar a pandemia inteira no quase. Eu estou quase lendo a Bíblia, eu estou quase orando, eu estou quase melhorando, eu estou quase vivendo a vontade de Deus. Não, você vai viver a vontade de Deus. Deus não quer você no quase. Então, olha só, Saul teve a segunda chance. Deus falou para ele: Saul, você vai lá contra aquele povo lá, você mata todo mundo. Deus deu lá uma missão para ele ir contra um povo, falou: você vai lá, mata todo mundo, desde o rei até mulher, criança, tudo, mata todo mundo, mata tudo. Vai lá e faz isso. O que foi que Saul fez? Foi lá, ele fez quase o que Deus falou para ele fazer. Diga assim: ele fez quase. Irmão, fazer o que quase Deus mandou, dá ruim. Dá ruim, irmão. Porque não adianta fazer quase. Se Deus mandou você fazer, faça por completo, obedeça, creia. Você vai fazer e Deus vai se alegrar, Deus vai receber, Deus vai operar e você vai ser abençoado. Agora, fazer quase o que Deus mandou é a mesma coisa de não fazer. Era melhor ele nem ter ido. Para fazer quase é melhor não fazer. Para fazer de qualquer jeito é melhor não fazer. No reino de Deus a gente não pode fazer assim. Está escrito lá, está revelado no Novo Testamento: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Diga: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ou seja, faz a obra de qualquer jeito, mais ou menos. Eu quase fiz do jeito que era para fazer, não adianta. Saul foi lá, matou todo mundo? Não. Trouxe o rei como troféu dele, para dizer: olha, está aqui, olha o meu troféu, eu venci a batalha. Trouxe o rei como troféu. E ainda não matou os bois, as ovelhas, e ainda pôs a culpa no povo, que disse que o povo que quis trazer para oferecer sacrifício a Deus. É ou não é? Você vê, naquela época já tinha jeitinho brasileiro. Saul estava tentando dar um jeito no quase dele. Não, Deus, olha, nós não matamos os bois, as vacas lá, né, as ovelhas, os carneiros, nós trouxemos para oferecer ao Senhor.
mentira, mentira, querendo dar jeito, mentindo. O que ele fez, irmão? Diga assim: Saul ficou no quase. No quase. Por que no quase? Porque o profeta diz: hoje Deus ia estabelecer o seu reino sobre Israel para sempre. A bênção que ele deu a Davi, que veio depois, era para ser dele. Por que não foi? Por que ele ficou no quase? Porque deixou rebelião entrar no coração. Porque não esperou o tempo de Deus. Porque quis viver de maneira forçada aquilo que Deus ainda não tinha liberado para ele. Não era o tempo. Irmão, é muito sério isso. Diga assim: rebelião é pior que feitiçaria. Está escrito, se você ler aí na frente, diz lá: o pecado de rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Então cuidado, irmão, não deixa a rebelião entrar no seu coração. Rebelião leva o homem a viver quase. Ele vai ser sempre quase feliz, quase abençoado, quase próspero, quase. Não, Deus não te chamou para viver quase. Então você tem que tomar cuidado com a desobediência e com a rebelião. É isso que nós aprendemos aqui. Agora, olha a diferença. Quando Davi pecou, o que ele fez? O que Davi fez? Davi se arrependeu. Diga, se arrependeu. Diga, se arrependeu. Você entende isso? A diferença é que Saul justificou o pecado dele, ficou justificando. Quantas vezes, irmão, tem um monte de crente que antes de pandemia já vivia no quase. Agora em pandemia, continua no quase, em vez de ir para frente, está andando para trás. Irmão, você não foi feito para ficar no quase, muito menos para andar para trás. Você foi feito para andar para frente. Você foi feito para andar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E andando para frente. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Porque quem olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Eu não tenho prazer nele, o Senhor fala. Amém, irmãos? Então, é importante que você guarde isso no seu coração. Se você está sendo quase, se arrependa hoje. Se arrependa hoje. Não aceite quase na sua vida, irmão. Você não vai ser quase feliz, você vai ser feliz. Deus te chamou para ser feliz. Você não vai ser quase abençoado, você vai ser abençoado. O seu casamento não vai ser, quase que deu certo meu casamento. Não, seu casamento vai ser uma bênção. Seu casamento já deu certo para a glória de Deus. Amém? Ninguém vai dizer amém aí? Você não pode achar que vai ser quase. A empresa que eu comecei, ela está quase boa. Não, irmão, Deus não te chamou para ficar no quase. A empresa vai prosperar, vai ser abençoada. Deus quer abençoar você. Amém? Mas para isso você tem que aprender aqui. Agora, por último aqui, eu coloquei só 3 coisas, não estou esgotando o assunto, mas depois você vai buscando em Deus, e Deus vai falar mais sobre isso com você. Olha só, queria que você abrisse em Números agora, 14, de 1 a 3. Agora eu quero falar do erro aqui da igreja, erro do povo de Israel, erro da igreja. Não é? Porque no Velho Testamento era o povo escolhido de Deus. Hoje a igreja, né, é o povo escolhido de Deus junto com Israel, enxertado na videira. Então olha lá, Números 14, de 1 a 3. Está escrito assim: então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão,
e toda a congregação lhes disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morramos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, olha a situação aí, depois você pode ler o texto todo na sua casa. Aí está dizendo e sendo revelado que o povo ficou no quase. Diga, o povo ficou no quase. Quase tomou posse da terra. Quase provou da terra que mana leite e mel. Quase provou da terra que mana leite e mel. Quase provou da promessa na sua totalidade. Quase, mas não provou. Irmão, sabe o que é que Deus nos fala aqui? Tem gente, e a Bíblia revela isso, que vai ficar no quase quando a trombeta soar, quando Jesus voltar. A Bíblia diz: estarão dois no campo, um será levado, o outro será deixado. Estarão dois lá dentro de casa, um será levado, o outro será deixado. A Bíblia fala que a porcentagem de pessoas que aceitam o quase na sua vida é 50%. E ele está falando disso dentro da igreja. Dentro da igreja. Por que que muitas pessoas, conhecendo a graça, conhecendo a Cristo, tendo o Espírito Santo, conhecendo a verdade, a revelação, por que que as pessoas aceitam viver o quase? E acha que o quase está bom? Não, irmão, não está bom. Não está. Porque o quase não leva para a terra prometida. O quase não faz você usufruir da terra que mana leite e mel. O quase não te leva a usufruir do reino de Deus. Das bênçãos do reino de Deus. Não leva você a usufruir. Tem gente dentro da igreja, mas que não tem paz, que não tem alegria, que não tem vivido a manifestação de Deus, que não tem provado experiência nenhuma com Deus. Por que isso? Se Deus é o mesmo, se Deus é o mesmo, por que isso? Por que, irmão? Irmão, presta atenção. Se você aceitar ficar no quase, se a trombeta soar hoje, você fica. O povo deixou a incredulidade tomar o coração. O povo deixou o medo tomar o coração. O povo se rebelou contra Moisés e Arão. O povo se esqueceu do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez o maná cair do céu, a água sair da rocha. E o que esse povo fez? Murmurou, reclamou. Quis levantar um outro líder e voltar para o Egito. Diga, voltar para o Egito. Irmão, sabe o que a Bíblia revela? Que quando você está no quase, é mais fácil você ficar frio do que quente. Se você não tomar cuidado, é mais fácil aquele que está morno se tornar frio, abandonar a fé, negar a fé, do que se tornar quente. Então o que nós precisamos hoje? Nos arrepender. Você precisa se arrepender. Deus não chamou você para viver quase, irmão, em nome de Jesus. Rejeita o quase na sua vida. Rejeita o quase na sua vida espiritual. Rejeita o quase no seu serviço a Deus. Rejeita o quase. Sirva a Deus de coração, sirva a Deus intensamente, sirva a Deus plenamente, viva a palavra de Deus, o Evangelho e tudo que Deus tem para você plenamente.
Não quase, não mais ou menos, não. Sabe o que aconteceu com esse povo aqui? Esse povo não entrou na terra. Se você continuar lendo, você vai ver que toda essa geração morreu no deserto. Diga assim: o quase me leva de volta para o deserto, me leva para a morte. O quase leva para a morte. Você precisa se arrepender e dizer: Deus, chega de quase na minha vida. Chega de ser quase crente, quase consagrado, quase dedicado, quase envolvido. Chega! Irmão, isso tem que acabar no meio da igreja. Isso tem que acabar no meio do povo de Deus. Deus está a trabalhar na igreja dele. Deus está a despertar a noiva dele. Irmão, a igreja que vai subir não é uma igreja de quase. Se você olhar lá na parábola das 10 virgens, o que acontece lá? Quem sabe? Tinham 5 nécias e 5 prudentes. Diga: nécia, aquelas que viviam no quase. Elas conheciam a palavra, elas tinham a lâmpada, elas viviam no quase, mas estavam no quase. Quando Jesus veio, elas ficaram. Ficaram porque não tinha azeite, não tinha óleo, não tinha vida. Não tinha vida, irmão. Não tinha vida. Irmão, nós não estamos aqui, eu não estou aqui por causa de homem nenhum. Eu estou aqui porque eu amo Jesus. Eu estou aqui servindo Jesus. Eu não estou aqui para agradar você que está sentado aí, nem você que está em casa. Eu estou aqui porque eu amo Jesus. E eu estou aqui para falar o que Jesus mandou eu falar. E Jesus mandou eu falar. E primeiro ele falou comigo: chega de quase na minha vida, chega de quase na sua, chega de quase. Nós precisamos rejeitar isso. Amém? Então, guarda no teu coração o que leva você a viver no quase: desobediência, porque o desobediente jamais será quente. Então, desobediência, rebelião, quando você deixa a rebelião entrar no seu coração. Terceira coisa, diga: incredulidade. Você deixa de crer. Você deixa de crer, você deixa de crer na promessa, você deixa de crer que Deus está com você, você deixa de crer porque Josué e Caleb disseram para aquele povo, disseram: ei, para com isso, o nosso Deus está conosco, o inimigo já está com medo, eles viraram pão diante de nós, o Senhor nos dará essa terra, Ele nos dará a terra que mana leite e mel, a vitória já é certa. Irmão, viva o que Deus tem para você. Viva plenamente. Essa pandemia veio, sabe para quê? De alguma forma também para despertar a igreja que estava sentada, acomodada, vivendo quase. Os irmãos quase tinham uma vida de oração. Os irmãos quase que liam a Bíblia, mas não liam. Os irmãos quase que serviam mesmo de coração, mas não serviam. Entende? Os irmãos ficavam se envolvendo com outras coisas, picuinha, problema. Meu Deus, nós precisamos despertar, acabar com isso, sair disso. Deus quer que você viva plenamente o que Ele tem para você. E eu termino aqui profetizando, eu creio que você vai viver plenamente tudo que Deus tem para você. Você não vai ficar mais no quase. Você crê, você que está aqui, você que está em casa, você quer viver plenamente o que Deus tem para você, você não vai ficar mais no quase. Eu profetizo, você vai sair dessa pandemia, ela vai acabar logo, eu creio. Você vai sair vivendo plenamente, cheio do Espírito Santo. Você vai conseguir ler a Bíblia toda, aleluia. Você vai passar a orar, a ter vida de oração. Você vai servir cada vez com mais alegria. Os dons vão
fluir na sua vida, Deus vai levantar você, você vai ser um canal de Deus, poderoso nas mãos de Deus, usado por Deus, aleluia. Eu creio e profetizo, irmão, você vai viver toda a promessa, você vai entrar na terra prometida e vai usufruir dela. Quem crê nisso aqui? Amém? Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão. Irmão, diga comigo assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: tudo que não provém de fé é pecado. O que quer dizer isso? O que nos leva a viver o quase é eu não crer que Deus possa fazer através da minha vida. Se eu ficar duvidando, se eu deixar a incredulidade entrar no meu coração, e eu achar que eu não posso fazer isso para Deus, que eu não posso fazer aquilo que Deus colocou na minha mão, então eu estou em pecado, eu estou no quase, e o quase não me leva a lugar nenhum. Então guarda isso no seu coração, que Deus tenha falado muito com você, amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou chamar o Ministério de Louvor aqui, depois nós vamos orar aí por você, orar pela sua casa, orar pela sua família e profetizar que você vai viver plenamente tudo que Deus tem para você, amém? Então vamos adorar a Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria aproveitar aqui para te fazer um convite, não é? Domingo agora, né? Nós vamos celebrar a ceia, sim, né? O pastor tinha falado que não, mas nós vamos celebrar domingo agora a ceia. Por quê? Porque é domingo de Páscoa, então nós vamos celebrar a ceia nesse domingo de Páscoa, ok? Então não perde o culto domingo, nós vamos celebrar a ceia. E também, eu queria te convidar, irmão, não fica no quase, se envolve, participe, né? Deus quer usar a sua vida. Pastor junto com a pastora, toda quinta-feira, nós estamos fazendo uma live de oração, nós estamos orando. Eu quero convidar você a estar conosco, a orar conosco, a buscar a Deus conosco, e Deus vai te abençoar poderosamente, amém? Então eu espero por você, é pelo Instagram. Você entra lá, Fábio Nefersan, você procura lá no Instagram, você me segue lá, né? Você segue Jesus e me segue também, e nós vamos participar junto lá, amém? Nós vamos participar junto, tá? Vai ser bênção. E também participa das células, irmãos, as células estão bombando, mesmo na pandemia, glória a Deus. Vamos adorar Jesus, vamos adorar. Vem novamente, eu mergulho na minha ardente. Peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não
sei mais viver. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Levante suas mãos para o céu. Irmão, Jesus nos ajuda. Ele nos levantou, Ele nos chamou para viver uma vida plena, para vivermos tudo aquilo que Ele sonhou e preparou para nós. Ele não nos chamou para viver o quase, não. Ele quer que você viva tudo aquilo que Ele sonhou para você. Por isso agora, irmão, se você havia permitido com que o quase se estabelecesse na sua vida, e permitiu com que o quase se tornasse algo normal, você não pode aceitar isso como normal, não é normal. Então agora, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo agora, eu libero aqui em nome de Jesus. Eu creio que o poder do Espírito Santo está entrando na sua casa, está entrando agora, está tocando a sua vida, está envolvendo você, está envolvendo o seu coração, está trazendo aí arrependimento, está trazendo um profundo desejo de viver plenamente. A palavra de Deus diz, Ele diz que Ele veio para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância, aleluia. É uma vida abundante, é uma vida plena. E eu quero profetizar isso sobre a sua vida.
Eu quero profetizar isso agora. Eu creio que todas as cadeias do quase estão sendo quebradas agora. Eu não aceito, e você não deve aceitar, irmão. Você não vai viver uma vida cristã de quase. Você não vai viver um ministério de quase. Você não vai viver um casamento de quase. Você não vai viver, irmão. Você não vai viver no seu trabalho, lá na sua empresa, um quase. Eu quase prosperei, eu quase venci. Eu desligo isso agora e eu ligo a vitória na sua vida. Você vai viver plenamente, plenamente tudo que Deus tem para você. Tudo. Você vai viver a presença de Deus plenamente. Você vai viver a revelação de Deus, tudo aquilo que Deus tem falado com você plenamente. Você vai viver o propósito de Deus. Ele te chamou, Ele te escolheu. Você vai viver plenamente. Você vai viver o ministério plenamente. Você vai servir a Deus plenamente. Você vai poder, irmão, ler a palavra de Deus, não só pela metade, quase. Você vai lê-la, você vai amá-la, você vai comê-la, você vai vivê-la plenamente para a glória de Deus. Você vai viver uma vida de oração, uma vida cheia da graça, cheia da presença de Deus. Você não vai viver pela metade. Nós agora desligamos, Pai, desligamos essa maldição, quebramos essa maldição agora, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Nós quebramos essa maldição do quase, nós anulamos agora em nome de Jesus e profetizamos o despertar da tua igreja, o despertar da noiva, o despertar para viver plenamente a tua vontade, para viver, Senhor, de maneira total tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Meu Deus, levanta agora, vai pelas casas, vai, visita os meus irmãos, visita a vida deles, a família deles, e faz, Senhor, faz com que, meu Deus, a tua vontade, a manifestação plena do Senhor, desce e se estabeleça. Desce e se estabeleça. Eu profetizo agora, está descendo e se estabelecendo, descendo e se estabelecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vai viver plenamente para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. E se você crê, diga amém, diga graças a Deus, diga eu recebo em nome de Jesus. Diga eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo, aleluia, glória a Deus, amém? Amém, igreja? Você crê? Eu quero orar aqui, irmãos. Tem pessoas que pediram oração, pessoas tão preciosas, pessoas que eu creio que vão viver a plenitude, que vão viver tudo que Deus tem preparado para eles, não vão ficar no quase. Então eu quero orar pelo Rogério, libertação, Rogério Cleusa, Reinaldo, Cristiane, Marcos Diego, a família Oliveira, Michele, Silva, vamos orar aqui pelo Martinho, pela Ilma, Dolores, Jair, Rodrigo, José, Vera, Karine, pela Rochelle, a família, pela Solange, a Fernanda, a Sirlene, a Sandra, a Carmen, orar pelo Nicolas, de 2 anos, que fez cirurgia hoje à tarde. Deus abençoe, restauração do Nicolas em nome de Jesus. A Ana Paulo, Claudinei, que está entubado, oh meu Deus, visita esse homem, faz um milagre na vida dele. Então estende a sua mão aí, vamos profetizar aqui, faz isso comigo, irmão. Nós vamos fazer tudo que Deus falou para nós fazermos nesse culto. Nós não vamos deixar, não vamos terminar, não vai ficar no quase, irmão. Nada que fazemos vai ficar no quase. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa aqui, abençoa esses nomes, Pai, irmãos e irmãs tão preciosas, pessoas que precisam do milagre de socorro. Visita agora, cura agora, restaura agora, liberta agora, queima todo mal agora. Nós desligamos agora todo mal e profetizamos restauração completa, cura completa, libertação completa.
Meu Deus, que portas se abram, e o Senhor abençoe aqueles que precisam de trabalho, de emprego, e aqueles que estão, Pai, nos hospitais precisando de um milagre. Como nós vimos aqui, o nosso irmão Claudinei, visita a vida dele, faz um milagre na vida dele. Meu Deus, sopra a vida sobre ele. Meu Deus, nós repreendemos agora este mal, essa Covid, esse vírus. Deus, ele seja agora destruído pelo poder do sangue do Cordeiro, na vida do Claudinei, na vida daqueles que estão internados. E o Senhor levante o Claudinei, o Senhor coloque ele de pé para a glória do teu nome. Eu creio, Deus, o Senhor não faz a obra pela metade, o Senhor faz completo. Opera agora o milagre na vida do pequeno Nicolas também, para a glória do teu nome. Senhor, muito obrigado, eu te agradeço por estar aqui, Pai, e poder te adorar de maneira plena, Pai, abrindo todo o nosso coração, te adorando com todo o nosso ser, ó Deus, e crendo, Deus, de todo o coração na tua palavra. E eu creio, Pai, nós vamos viver, somos chamados para ser quente, Pai. Somos chamados para viver a plenitude do Teu Espírito, a plenitude de paz, a plenitude de alegria, a plenitude de fé, a plenitude, Deus, da obra que o Senhor tem para nós. Por isso, Deus, eu quero terminar esse culto agradecendo pelos meus irmãos que ficaram até agora juntos aqui cultuando, adorando. Receba, meu irmão, aí na sua casa, receba, minha irmã, em nome de Jesus, plenitude de Deus sobre a sua vida. Você nunca mais vai viver o quase. Eu profetizo, você nunca mais vai aceitar o quase na sua vida, mas você vai viver a plenitude de Deus. Aleluia. Eu abençoo cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, aqui em Bauru, lá em São Paulo, aonde estiverem, e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem durante a semana, recebam a bênção na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença maravilhosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E se você crê, meu irmão, se você é a igreja que vai viver plenamente a promessa, a terra que mana leite e mel, e tudo que Deus preparou, diga amém, aleluia, amém, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Thank you.